Mas será que... Quê? Porra! Não aguenta 10 minutos de sexo! Morou? E aí, vai encarar? Morou. Eu quero que você... Comam minha buceta preta. Um dia estava no escudeiro com Sua mãe. seu pai, onde ele deixou sua moto e pessoas mortas porque ele tinha arma. Nasci aqui e minha história agora eu vou contar. Eu sou Nissan, sou um menino moço. Duas irmãs preta.